Olá! Para quem é da área da educação, a cena é bem comum. Chega aquele laudo super complexo e a gente pensa, ok, e agora? Como eu levo tudo isso para a prática? Bom, a ideia aqui é exatamente essa. A gente vai pegar um laudo real e decodificar ele, sabe? Transformar toda aquela teoria em estratégias que funcionam de verdade, ali no dia a dia da sala de aula. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como que a gente sai desse documento clínico cheio de termos técnicos e chega em ações que realmente fazem a diferença na vida do aluno? Nosso objetivo aqui é construir essa ponte, ligar o diagnóstico à prática pedagógica de um jeito simples e aplicável. Então, vamos começar pelo começo, entendendo a base de tudo. O perfil que a gente vai analisar hoje tem 3 diagnósticos que acontecem ao mesmo tempo. E entender como um influencia o outro é o primeiro passo e o mais importante para a gente conseguir oferecer um apoio que realmente funciona. O laudo, então, confirma o que a gente chama de comorbidade de 3 condições. O que isso quer dizer? Que elas não só existem juntas, mas elas interagem, elas se misturam, criando um perfil que é único. Por exemplo, a impulsividade que vem do TDAH pode acabar aumentando os comportamentos desafiadores do TOD. E isso, claro, exige da gente uma abordagem muito mais integrada. Primeiro, vamos falar do TAA, o transtorno do espectro autista. Lá na sala de aula, como que isso pode aparecer? Às vezes, na dificuldade de entender uma brincadeira ou uma regra social que parece óbvia, ou numa sensibilidade muito grande a barulhos. Sabe, aquele barulho da cadeira arrastando, que para muitos não é nada, para esse aluno pode ser insuportável. Ou até mesmo na necessidade de ter uma rotina bem previsível, sem surpresas. Logo em seguida vem o TDAH. Aqui, os grandes desafios estão ligados ao foco, à atenção. A impulsividade pode fazer com que o aluno responda antes mesmo da gente terminar a pergunta. E a hiperatividade, olha, não é só sobre sair correndo pela sala. Muitas vezes é uma agitação interna, uma mente que não para. E isso torna muito difícil se concentrar numa única tarefa por muito tempo. E, por fim, fechando esse trio, o perfil inclui o TODD. O que é isso? É um padrão de comportamento mais desafiador, de bater de frente com figuras de autoridade. E aqui, gente, é muito importante a gente entender que isso não é birra ou mau comportamento por escolha. É um sintoma da condição, uma dificuldade real em lidar com regras e frustrações. Certo. Agora que a gente já entendeu os diagnósticos, a pergunta é, tá, mas como tudo isso aparece na prática, no dia a dia? Quais são os sinais que a gente precisa observar? É exatamente aqui que a gente conecta a teoria com a realidade da nossa sala de aula. Olha só essa lista. São comportamentos que muitas vezes a gente vê todos os dias. Mas o pulo do gato aqui é entender o que eles estão comunicando. O balançar das mãos, por exemplo. Isso não é aleatório. É uma forma de autorregulação, de se acalmar. O hiperfoco no celular pode ser um jeito de escapar de uma sala que está muito barulhenta ou cheia de estímulos. Cada sinal desses é uma pista. É um convite para a gente investigar os gatilhos. A crise de chorro veio depois de uma mudança brusca na rotina? A agressividade apareceu durante uma atividade em grupo muito caótica? Observar o que acontece antes é a chave para a gente conseguir ajudar. E essa frase do laudo é brilhante porque ela mostra que não estamos falando de coisas que acontecem de vez em quando. É um padrão, sabe? Que afeta o aluno em todos os lugares. E isso só reforça o quanto a parceria entre a família e a escola é fundamental. Ok, então com o perfil e os comportamentos mais claros, qual é o plano de ação? O laudo recomenda uma estrutura de apoio com várias frentes, que começa pelas intervenções medicamentosas e, claro, pelas terapias. O plano de tratamento inclui 2 medicações, e é super importante a escola saber disso. Não para medicar, óbvio, mas para entender a função delas. Ajudar a regular o humor, a agitação e o sono. E isso tem um impacto direto na disposição e na capacidade do aluno de aprender durante o dia. Saber que teve um ajuste na medicação, por exemplo, pode explicar para a gente uma mudança de comportamento repentina na escola. Mas não é só medicação, claro. A abordagem terapêutica é a peça-chave. E a escola pode e deve colaborar muito com isso, alinhando o plano pedagógico com o plano terapêutico individual. Por exemplo, se na terapia ABA o aluno usa um sistema de recompensas com fichas, a gente pode usar um sistema parecido na sala de aula. Isso cria consistência, previsibilidade e o aluno se sente mais seguro. E chegamos num ponto que é, para mim, o mais importante. A escola não joga sozinha, de jeito nenhum. Ela é parte de uma rede de apoio. A transformação de verdade só acontece quando todo mundo trabalha junto, em colaboração. O sucesso depende totalmente dessa parceria de 3 vias: família, escola e equipe terapêutica. E um diálogo produtivo, diário mesmo, entre a escola e os pais é ouro. Uma agenda de comunicação, um aplicativo, pode servir para registrar não só os desafios, mas também as vitórias.
Hoje ele conseguiu esperar a vez usando o timer de areia. Essa é uma informação valiosíssima para a família. Assim como ele dormiu mal essa noite, talvez esteja mais sensível hoje. É crucial para a escola. Esse alinhamento com a equipe multidisciplinar também é vital, seja com relatórios ou reuniões, para garantir que as metas da terapia da escola estejam andando de mãos dadas. Olha que interessante, nesse laudo, o nível de suporte não foi definido. Isso é até comum de acontecer, viu? Mas não quer dizer que a gente está no escuro. Os próprios comportamentos do aluno já nos dão todas as pistas que a gente precisa. Com base em tudo que a gente viu, fica claro que a previsibilidade é a nossa maior aliada. Estruturar a rotina diária com quadros visuais, sabe? Mostrando o que vai acontecer em cada momento do dia, isso pode reduzir muito a ansiedade e evitar crises. Outras coisas simples que ajudam demais. Usar timers para marcar a troca de atividades, ter um quadro de primeiro isso, depois aquilo, e manter a sala organizada do mesmo jeito. E para lidar com a impulsividade, ter combinados claros, curtos e, se possível, visuais, faz toda a diferença. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente pode tirar de mais importante desse perfil tão complexo? Quais são as conclusões para quem busca, de fato, incluir e transformar? Resumindo a ópera, temos um aluno com um diagnóstico triplo conhecido. Os comportamentos que ele apresenta são um resultado direto dessas condições. E o mais importante, já existe um plano de apoio profissional em andamento. O nosso papel como escola é nos encaixarmos nesse plano, integrando as nossas estratégias pedagógicas. E aí o nosso objetivo muda, né? A gente para de só querer gerenciar o mau comportamento e passa a querer entender as necessidades daquele aluno. Para adaptar as atividades, por exemplo, a gente pode usar o hiperfoco a nosso favor. Se o interesse dele é dinossauros, por que não criar um problema de matemática sobre dinossauros? Para o TDAH, a gente pode quebrar uma tarefa longa em 3 etapas menores ou permitir o uso daqueles brinquedinhos de apertar para ajudar na concentração. Dar opções como você prefere escrever ou desenhar a resposta também aumenta o engajamento e diminui a oposição. A inclusão de verdade acontece nesses detalhes. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual pequeno ajuste no ambiente poderia fazer a maior diferença hoje? Às vezes é um fone anti-ruído durante uma atividade mais barulhenta, ou um cantinho da calma na sala com umas almofadas para quando o aluno precisar se regular. Pode ser diminuir a luz fluorescente ou simplesmente validar um sentimento antes que ele vire uma crise. A inclusão real não precisa de uma revolução. Ela começa com um olhar mais atento e o próximo pequeno passo.